Como enfrentar o português nos concursos públicos? A língua portuguesa, em concursos públicos, é frequentemente um dos maiores desafios para os candidatos. Com questões que exigem o domínio de gramática, interpretação de texto, ortografia e redação, o conteúdo abrange uma vasta gama de conhecimentos. Saber como se preparar de maneira eficiente para essa disciplina é crucial para alcançar um bom desempenho. Dada a sua relevância em praticamente todos os certames, o candidato deve tratar o estudo do português com atenção especial. O primeiro passo para enfrentar o português nos concursos públicos é entender que a prova costuma ser subdividida em diferentes áreas: gramática, interpretação de texto e redação. Cada uma dessas áreas exige habilidades específicas, e a preparação deve ser feita de forma a abordar todos esses aspectos de maneira equilibrada. Muitos candidatos cometem o erro de focar excessivamente em um só componente, negligenciando os outros, o que pode comprometer o resultado final. A gramática é um dos pilares das provas de língua portuguesa. Ela envolve o estudo de regras e normas que estruturam a língua, como concordância verbal e nominal, regência, pontuação, crase, colocação pronominal, entre outros tópicos. Um ponto importante a ser destacado é que, embora a gramática pareça, à primeira vista, um conjunto de regras complicadas, o estudo metódico e a prática constante podem torná-la mais acessível. A resolução de questões anteriores e a revisão constante são estratégias eficazes para a fixação das regras gramaticais. A interpretação de texto, por outro lado, exige uma leitura atenta e crítica. Nas provas de concurso, as questões de interpretação buscam avaliar a capacidade do candidato de compreender as ideias do texto, inferir significados e identificar a intenção do autor. Não basta apenas ler de maneira superficial. É necessário captar as nuances, perceber as relações de causa e consequência e interpretar as entrelinhas. Muitos candidatos subestimam a interpretação de texto, acreditando que se trata apenas de ler, mas essa habilidade requer treino específico. Um dos erros mais comuns nas questões de interpretação de texto é a pressa. Muitos candidatos, ansiosos para terminar a prova, acabam lendo o texto de forma rápida e imprecisa, o que pode levá-los a errar questões que, com um pouco mais de atenção, poderiam ser resolvidas com facilidade. Uma dica valiosa é ler o texto pelo menos 2 vezes antes de começar a responder às perguntas. Na primeira leitura, o candidato deve focar na compreensão geral do texto. Na segunda, é importante prestar atenção aos detalhes e às informações mais específicas. Além disso, é essencial entender que a interpretação de texto não depende apenas de uma boa leitura, mas também de conhecimento prévio sobre temas variados. Muitas vezes, os textos selecionados para as provas trazem discussões sobre política, filosofia, sociologia ou até mesmo questões científicas e tecnológicas. Ter um bom repertório de leitura é uma vantagem, pois facilita a compreensão de textos mais complexos e, consequentemente, a resolução das questões de interpretação. No campo da ortografia, o acordo ortográfico da língua portuguesa trouxe mudanças que ainda geram dúvidas em muitos candidatos. Embora as mudanças tenham sido introduzidas há alguns anos, muitos candidatos ainda confundem as novas regras, especialmente no uso do hífen e da acentuação. Por isso, é importante que o candidato esteja atualizado em relação às normas ortográficas vigentes, consultando materiais atualizados e praticando regularmente. Outra área de grande relevância é a colocação pronominal, que costuma ser cobrada com frequência em concursos públicos. Saber quando usar o pronome antes, no meio ou depois do verbo pode parecer simples, mas muitos candidatos cometem erros nessa área. A dica aqui é memorizar as regras e praticar com exercícios que exijam a aplicação dessas normas. Somente com a prática constante é possível internalizar esses conceitos e aplicá-los de forma automática. A pontuação é outro aspecto frequentemente cobrado nas provas de português. O uso correto de vírgulas, pontos, dois pontos, ponto e vírgula, entre outros, é essencial para a correta interpretação de um texto. A pontuação errada pode mudar completamente o sentido de uma frase. Por isso, o candidato deve dominar essas regras. Uma dica é prestar atenção na pontuação dos textos durante a leitura diária, tentando entender como ela influencia o ritmo e o sentido das sentenças. A redação, por sua vez, é uma parte crucial de muitos concursos públicos. Além de exigir clareza, coesão e coerência,
A redação avalia a capacidade do candidato de argumentar e organizar suas ideias de maneira lógica. Para se preparar bem para essa etapa, é fundamental praticar a escrita regularmente, analisando e corrigindo seus próprios textos. Ler redações bem avaliadas de concursos anteriores também pode ser uma boa estratégia para entender o que as bancas esperam. Vale destacar que as bancas examinadoras de concursos públicos, como CESP, FGV, FCC, entre outras, têm estilos próprios de cobrança, especialmente na disciplina de português. Portanto, ao estudar para um concurso específico, é importante analisar provas anteriores da banca organizadora para entender como o conteúdo é cobrado. Algumas bancas dão mais ênfase à gramática, enquanto outras preferem explorar questões de interpretação de texto mais elaboradas. A disciplina de língua portuguesa também exige um planejamento de estudos adequado. Por ser uma matéria extensa, muitas vezes, considerada difícil, é comum que os candidatos procrastinem o estudo dessa área. No entanto, é importante criar um cronograma de estudos que contemple a revisão periódica dos conteúdos. O estudo de gramática, por exemplo, requer memorização de regras, o que só é possível com revisões constantes e prática de exercícios. Um exemplo prático é o estudo da crase, tema que gera muitas dúvidas. A crase não é simplesmente a fusão de preposição com o artigo, mas envolve uma série de regras e exceções que precisam ser bem compreendidas. Muitos candidatos erram por falta de atenção aos detalhes ou por não praticarem o suficiente. Por isso, é recomendável focar em resolver questões sobre esse tema, prestando atenção nos contextos em que a crase é ou não usada. Outro aspecto importante é a disciplina emocional. Muitos candidatos, mesmo tendo estudado bastante, acabam errando questões por nervosismo ou insegurança durante a prova. Controlar o emocional é fundamental, principalmente em provas longas e cansativas. Uma boa estratégia é fazer simulados com frequência, simulando o ambiente de prova e aprendendo a controlar o tempo. Isso ajuda a reduzir a ansiedade no dia do concurso. Por fim, a preparação para enfrentar o português nos concursos públicos deve ser encarada como um processo contínuo e gradual. O candidato precisa ter paciência, disciplina e persistência. Nem sempre o conteúdo será fácil ou agradável de estudar, mas a prática constante, a leitura atenta e a resolução de questões são as chaves para o sucesso. O estudo de português pode não ser simples, mas com as técnicas e estratégias adequadas, é possível alcançar um excelente desempenho nas provas de concurso público. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!